Aqui mostra uma pastora sendo reconhecida lá por serviços prestados, e aí tá escrito aqui: você me explica aonde tem pastora na Bíblia? Cara, não tem pastora na Bíblia, tá? Mas algumas situações me chamam a atenção, tá? Na cultura judaica ali, onde tudo se passa, as mulheres não estudavam, elas casavam-se com 12 anos de idade, o rapaz com 13, elas com 12 não escolhiam o marido, né? E com 13 elas podiam negar o casamento até escolher, só que viviam com véu, não conversavam, uma série é uma cultura totalmente diferente da ocidental, tá? É lógico que quando você vai para o estudo do cristianismo mesmo em relação à igreja, você já está na época de Paulo, e Paulo está falando, né, sobre essa questão de a pessoa que almeja o presbitério tem que ser um homem dê exemplo, tenha filhos e tal. É sempre o homem é colocado como cabeça, e Paulo dá essa explicação assim. Ele fala que as mulheres permaneceram caladas porque não foi Adão que pecou, e sim Eva que foi enganada, e também Adão foi feito primeiro, e Paulo diz que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher, porque o homem foi criado primeiro e a mulher veio e procede de dentro do homem, né? Da costela do homem. Tá. Mas é uma coisa que me chama a atenção é por que a Priscila, que é a esposa de Áquila, ela discipulou Apolo, tá? E existia uma igreja dentro da casa dessa mulher, desse casal, tá, né? Priscila e Áquila. Por que Priscila é diferente ali? Ela é uma das missionárias com Paulo. Por que ela é diferente das outras mulheres? Porque algumas pessoas dizem que a mulher não pode nem pregar para um homem ou para outra pessoa, tá? Não é só pastorear que está em jogo, não. Tô sendo bem sincero aqui. E ali você vê Priscila discipulando Apolo, que já era um homem conhecedor das Escrituras, mas ainda não conhecia totalmente a parte do Espírito Santo, né? A vida do Espírito Santo. Então foi discipulado por eles, tá? E Priscila, ela é totalmente diferente. Por que você vê mulheres como Maria Madalena, Maria no meio de homens, e conversando com homens? Porque a cultura da época, a mulher usava o véu até dentro de casa, não podia, se tivesse uma janela aberta, ela tinha que usar o véu dentro de casa. Ela não podia ficar conversando com outra pessoa na esquina, que o marido podia jogar lá no vento. Qualquer, qualquer coisa era motivo para ser lançada fora do casamento, ser repudiada, né, mandada embora, tá? Sem direito a nada, nem ao dote, nem nada, e nem podia casar de novo se não tivesse o contrato de divórcio. Então, você tem esse tipo de coisa. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Ele não falou, ide por todo mundo, vós que sois macho, e pregai o evangelho. Né? Até porque, de acordo com a Bíblia, não existe judeu, não existe grego, não existe diferença, né? Na nossa questão aqui da fé. As mulheres recebem da porção do mesmo Espírito que o homem. O Espírito Santo e é diferente da época, porque naquela época os homens eram que lideravam, tá? Os profetas eram levantados os homens por representação do Messias que viria, tá? A cultura judaica, ela é uma cultura de que a mulher era mais submissa ao marido. Só que o cristianismo, ele é uma mistura, né? Ele vem pessoas de fora do judaísmo. Não há circuncisão mais, né? Não há obrigação dos ritos da lei, tá? Antigamente, se você quisesse se tornar um cristão antes de Jesus, você tinha que se tornar um prosélito, como no caso do marido de Batseba, Urias, que era um dos 60 maridos de Israel, ele era prosélito, ele era convertido ao judaísmo. É o cara que vem de outra origem, de outra nação, se circuncida, né? Ele passa a viver pelas leis judaicas, ele se torna um prosélito, ele se torna um convertido à lei judaica. Ele é reconhecido como, não como judeu de origem, mas como um praticante da religião. Tá? Então é diferente. Hoje em dia você não faz isso. Você tem Cristo é a nossa circuncisão. Apesar de que tem gente que ainda está voltando para o judaísmo, e Paulo criticou muito isso. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mudou-se o sacerdócio, muda-se a lei. Ele é um mediador do melhor pacto baseado em melhores promessas.
Jesus vem falando de questões espirituais, expulsão de demônios, enquanto os judeus achavam que o maioral dos demônios era Belzebu e que Jesus era um representante de Belzebu, quando na verdade Jesus estava fazendo coisas espirituais que eles não tinham poder para fazer. Jesus estava curando, Jesus expulsava demônios, Jesus fazia tudo isso, e isso bagunçava a cultura judaica da época e bagunça hoje, porque eles não aceitam isso. O Espírito Santo só vem por meio da fé em Cristo. Então eles nunca vão entender espiritualmente do que a gente está falando, porque são loucura. A própria Bíblia fala que são loucura. Se eles estivessem entendendo, a Bíblia seria uma mentira. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. Como é que tem demônio nas pessoas? Como é que aquela mulher encurvada de Lucas 13:10, ela tinha um espírito de enfermidade, Jesus fala, não convinha soltar dessa prisão, no versículo 16, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos mantinha presa. Quem é esse Satanás que Jesus está falando? Aí o cara vai falar, não, é Satã, é não sei o que, vai começar da personalidade de legião romana, que não tem nada a ver, mostrando que eles não têm o entendimento espiritual. Está falando de Satanás, está falando daquela serpente lá, que o dragão do Apocalipse é a antiga serpente, o primeiro mentiroso ali, o primeiro ser que representa o engano, tá? Na época que não havia pecado. Ele é o pai da mentira, ele é o primeiro homicida. Então ali você vê, houve uma peleja lá em Apocalipse, Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás e seus anjos. Aí fala lá que o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. E esse dragão é a antiga serpente, ou seja, se esse dragão é Satanás, essas estrelas são um terço dos anjos do céu, ao qual são demônios que Jesus chamava de espírito imundo. E quando um foi se identificar, que Jesus pediu a identificação dele, quem você é? Somos legião, porque somos muitos, e não tinha nome. Mas eles sabiam que era uma multidão de anjos. Aí o cara fala que é legião romana. Nada a ver, cara. Aí Jesus expulsa, né, o demônio daquele homem, o homem fica bom, né, não é mais aquele homem que se corta entre os sepulcros, tá? Entre os cemitérios. Aí os judeus vê aquilo, o homem de cabelinho penteado, perfumado, que coisa é essa? O que aconteceu aqui? Que homem é esse? Expulsa esse homem da sua terras, porque os demônios pediram para ir para os porcos, Jesus permitiu, os porcos se afogaram, acabou com o comércio dos caras, né? E ali, mostrando que a vida do ser humano é mais importante do que dos animais ali naquela questão, né, espiritual. E ali você vê Jesus fazendo coisas espirituais que as pessoas, que é verdade, que isso acontece hoje. É uma era em que o nome de Jesus tem que ser pregado mesmo, porque tem gente enfrentando coisas espirituais e precisa desse nome. O nome foi nos dado, em meu nome expulsarão demônio. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, porão irmãos sobre os enfermos curarão. Aí o cara fala, não, mas isso aqui não está na Bíblia, não. Claro que está. Claro que todo cristão que tem o Espírito Santo aceita o que eu estou pregando. Quem não tem, não vai aceitar. Então estou pouco me lixando para quem não tem, que não está aceitando. Eu vou falar para quem quer ouvir. Porque a pessoa fica questionando, não, mas isso não é isso. Então vai questionar com Deus. Porque a maioria dos cristãos em todo canto do mundo crê dessa forma. E isso é uma profecia de que esse evangelho, que esse reino, ele seria eterno. O reino do evangelho de Cristo, ele é eterno. Você vê que da época que foi pregado isso lá atrás, né, desde Daniel, depois Malaquias, depois Miqueias, né, os profetas pregaram lá antigo, desde aquela época o cristianismo ele predominou no mundo. Só existem três religiões abraâmicas, que é o islamismo, que também acredita um pouco em Jesus, os judeus, o qual é a origem de Jesus, e o evangélico, o cristão, o católico e o evangélico, né, são religiões abraâmicas, né? Então, você vê que o cristianismo está aqui, existindo e vai até o fim do mundo, não vai haver a inexistência, não vai haver o fim, o reino dele é infinito. Então o cristianismo ele veio para vencer, tá? Ele veio para continuar. É lógico que vai passar por vários processos, né? Até se desenvolver em certas épocas de forma diferente. Mas a questão é que eu não sei claramente se pode existir pastores, se uma mulher pode ser autoridade sobre um homem. Mas eu sei também que as pessoas não precisam ficar se preocupando com isso. Porque o evangelho, quando Jesus separou os 12 discípulos, os 12 eram homens. Tá? Você não vê mulher expulsando demônio naquela época.
Você não vê mulher fazendo a obra ali. Mas na época de Jesus ali, tá? Porque ele escolheu 12. E os homens que iam nessa luta, né? É os homens que iam nessa pregação. Na época de Paulo já começa a aparecer mulheres na igreja orando, né? As mulheres podiam falar na igreja assim, porque elas com o véu, elas uma após a outra, elas profetizavam, tá? Elas profetizavam, tá lá, mas isso não é contado. Na época de Paulo é diferente da época do judaísmo, porque no judaísmo a mulher não tinha direito nenhum. Na época de Paulo, a mulher com o véu, elas profetizavam, está lá na Bíblia. Então por que elas não podem? Agora, está acima da autoridade do pastor, eu não sei se eu posso dizer que é certo, pelo fato de um homem ser o cabeça da mulher. Essa mulher ela tem que ter um esposo. Esse esposo tem que estar junto com ela ali na igreja, né? Sabe o que eu acho ridículo? É que às vezes o casal, o pastor tá lá casado, aí a mulher, um exemplo, tá? A mulher pisa na bola, vai embora, e o pastor que acaba tendo que arrumar outra pessoa e no desespero e tal, como se a vida fosse assim rápida. Aí o cara tem que até sair do ministério. Isso para mim não existe. Não acho que o procedimento certo é esse. A não ser que o pastor estava forçando a barra para que a mulher fosse embora. Porque tem pastor que começa a desprezar a mulher de tal forma que ela fica vivendo na carnalidade e acaba ela errando, né? É igual os famosos fazem às vezes, que dessa mesma forma, o cara já tá cheio de mulher. Aí o cara é cantor famoso. Aí ele não quer terminar para não ficar cancelado pelos seus seguidores. É muito dinheiro que perde nas redes sociais. Aí o cara deixa a mulher à deriva, a mulher vai e trai, ou então há uma combinação entre eles para separar e vai ser dessa forma, e você me dá X e Y, e o povo fica igual esse povo bocóis aí acreditando que aquela história é real. E choram, tá? E eu estou falando aqui, você pode até pensar que eu estou falando do Belo, mas a história pode ser parecida, né? Eu não posso dizer que isso aconteceu, ou se não, se realmente foi uma traição e estava tudo bem, mas isso acontece no mundo da fama, tá? Isso acontece. O dinheiro que rege as coisas. Tu vê que as pessoas fazem tanta palhaçada na internet aí, às vezes coisas até vergonhosas para ganhar dinheiro. Porque até os comentários negativos dão dinheiro para esse povo hoje em dia. Por isso que fica um monte de gente aí falando, faz um comentário que não tem nada a ver, para vocês ficarem comentando lá e tá ganhando dinheiro nas tuas costas. Então é ridículo a época de hoje. Então aqui tá. Se a pessoa sentiu que pode ser uma pastora, por exemplo, a Joyce Maia. A Joyce Maia é uma excelente pregadora, conferencista. Por que sem a Joyce Maia, cara, muito do meu conhecimento teria caído. Então a gente vê a evidência do dom nela, pregando, ensinando, né, ajudando as pessoas. Contra o amor existe lei? Não existe lei contra o bem, contra a bondade, contra o amor. E qual o problema da pessoa se intitular pastor? Pô, cara, eu não vejo uma questão, não vejo muito problema nisso. O problema é não respeitar a autoridade. E a autoridade maior é o cristiano, é a Bíblia, tá? Paulo tinha dois pregadores na igreja, chamados Emineu e Fileto. Às vezes até chamam alguns colegas disso, né? Quando eles estão pregando heresia, vocês dois são Emineu e Fileto. Brincando, né? Lógico, mas o pessoal levam a sério. Eles eram mestres da igreja, mas eles começaram a pregar uma coisa que estava fora do entendimento. Fora mesmo, não condizia com o Espírito Santo. Eles pregaram que a ressurreição já tinha acontecido. Começaram a pregar nisso. E Paulo, com certeza, os repreendeu várias vezes, sabia que aquilo não poderia. Os caras são muito cultos para poder ser tão burros assim, pregar esse tipo de coisa. Paulo os excomungou. Eles não poderiam ficar trazendo esse tipo de mensagem errada para a igreja. Por mais que eles tivessem mensagem boa, essa é uma mensagem que poderia desviar a igreja de um foco espiritual. Né? Porque é uma só fé em um só espírito, não deveríamos ser de conhecimentos tão diferentes. É só uma fé em um só espírito. Todo conhecimento que a gente tem vem dessa fé e desse Espírito Santo que é aqui ligado a Jesus. Jesus falou: eu vos enviarei o consolador semelhante a mim, outro consolador semelhante a mim. Ele vos guiará porque falará, ele me glorificará porque falará do que é meu. Aí o cara fala assim: não, o Espírito, Jesus é o próprio Pai. Jesus é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo glorifica. Ele rogou o Pai e enviou o Espírito Santo.
Jesus não é o próprio Pai, mas ele é Deus. Ué, mas dois deuses? Ué, qual o problema? Um é Deus Pai, outro é Deus Filho, eles têm a mesma essência. Você conhece em qualquer cultura de deuses, né, romana, grega, você conhece Deus que tem a mesma essência? Ou eles têm essências diferentes? Né? Isso nas invenções do homem. Jesus ele é Deus porque ele é eterno, ele não foi criado. Não existe nenhuma passagem da Bíblia que teologicamente comprovando mostre que Jesus foi criado, tá? Primogênito na cultura hebraica nem sempre é o primeiro, se você for tentar usar esse texto, tá? Primazia às vezes está ligado mais à autoridade, poder não está ligado ao primeiro, isso todo mundo já sabe aí. E se ele fosse criado, ele não poderia ser chamado Alfa e Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, quem foi que teve morto? Eu sou o princípio e o fim. Ou seja, Jesus, lá no Salmo 110, você vê Javé e Adoni, dois senhores. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Deus está botando os inimigos de Jesus por estrado dos pés dele. Em Hebreus começa, né? De Paulo chega a dizer assim, todas as coisas foram sujeitas aos pés de Jesus. Mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai que o sujeitou. O próprio Paulo, que fala em Romanos 9,5 que Jesus é Deus, que em Efésios 2,13 fala que ele é o grande Deus, mostra que o Pai é um Deus e Jesus é outro Deus. Tá? Quem toma o selo das mãos do ancião de dias? Jesus. Quem é digno? Quem é aquele que João viu que parecia um cordeiro como se fosse morto? Tá? E quem é o que estava no trono? Ah, mas estão dois tronos. Jesus fala, o que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, o trono com Deus é um trono com dois espaços, um sofazinho, né? Se fazemos pensar assim, com dois espaços onde Jesus está sentado à direita do Pai. É a posição que qualquer pai colocaria o seu filho, sentadinho do lado direito aqui, com posição de honra. Se a gente pensar nessa, mas ali é logo uma figura de linguagem de pode realmente ter o trono mesmo e eu pode ser só simbolicamente mostrando autoridade e poder. Então Jesus venceu e se assentou no trono com o Pai, tá? Para reinar pelos séculos dos séculos. Então ele é digno. João fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Também está escrito que aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Que a vontade de Deus é que todos honrem a Jesus como honram a ele mesmo. E em Hebreus fala que Deus sujeitou todas as coisas estão sujeitas aos pés dele, anjos, principados, autoridades, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele, sejam tronos, sejam majestades, sejam reinos, sejam coisas do céu, na terra, tudo foi feito com a presença dele, né? Então, cara, são muitos textos dos escritores sagrados mostrando que Jesus, ele é divino. Ele fala assim, quando ele já estava ressuscitado, ele disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os seus meus irmãos e diga, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Deus, além de ser Pai de Jesus, é o Deus de Jesus, mesmo ele sendo Deus também. Então eles não são a mesma pessoa, eles têm a mesma essência, a mesma eternidade, eles existem, eu sou o que sou. Quando que um judeu ia falar uma coisa dessa? Diz que eu sou o te viu. Quando os soldados foram procurar Jesus, fala que sou eu. Quando ele falou sou eu, os soldados caíram por terra. Tem uma passagem só na Bíblia que fala isso. Quando os judeus, quando ele falou eu sou, os judeus pegarem pedras para o pedrejar. Você está blasfemando, você está se colocando como Deus. Então, cara, é muita coisa sobre Jesus que as pessoas ainda precisam acreditar. É lógico, o cara vem lá do judaísmo, ele não vai querer dar crédito para Jesus. Jesus, ele fere todos os conceitos judaicos, ele quebra, esmiuça a lei para viver pela graça. É totalmente diferente. Não se põe vinho novo em odres velho, que se rompe. Não se põe remendo de roupa nova em veste velha, porque se rasga. É. Ninguém que pega e bebe o vinho velho vai querer o novo, porque já está gostando do vinho velho.
Então mostra essa separação, essa divisão. Tá? É lógico que no futuro Deus tem propósito com os judeus, mas infelizmente eles ainda vão crer no anticristo. Por quê? Porque eles vão crer no anticristo? Porque Deus quer assim? Não, porque eles se abandonaram a Deus. Malaquias, desde Malaquias eles estão abandonando a Deus, deixaram de lado os dízimos, né? Aí depois, quando Jesus vem, muitas autoridades viram que ele era o Messias, creram, mas não confessavam. Aí depois, em 69, sem a direção de Deus, eles se juntam e tentam destruir os romanos que estavam, né, sem a direção de Deus, são destruídos, o templo dele se destrói, ali onde eles representava a presença de Deus já não está mais, foi destruído, e eles, como é que são espalhados pelo mundo. Aí 135, ainda alguns em Jerusalém são expulsos, porque se voltam, o imperador Adriano, lá o comandante destruiu o templo, agora o imperador Adriano em 135 expulsa ele de Jerusalém, troca o nome de Jerusalém para Palestina, e eles de lá, daquela época de 135, só conseguem voltar para a terra em 1918, aonde já estava estabelecido um povo árabe com a expansão do islamismo desde 638, e aí arruma encrenca, e aí agora tem um deus deles é os Estados Unidos está sempre com eles em busca de petróleo, nas encrencas contra os árabes, maltratando, fazendo mal, aqueles que foram os 6 milhões de judeus foram mortos lá no Holocausto de Hitler, não eram totalidade dos judeus. Existiam outros judeus e outros povos que não sofreram nada daquilo. Tá? Sobrou-se 1000 e poucos daquela época lá, que o Schindler conseguiu salvar, né? Então você tem aí hoje em dia você tem aí um povo que está constantemente expulsando os árabes, tomando aquelas terras forças. Eles estão sem a direção de Deus, sem pregar o amor, sem a paz. Não era dessa forma que Deus agia. Tá? Muitas vezes os inimigos de Israel, o rei queria matar, Deus falou, não, dá pão e água e deixa eles embora. E ficaram amigos, como a Síria ficou um tempo em acordo de paz com Israel. Na época lá de Naamã, estava em acordo de paz. Aí Deus curou Naamã, mas não curou os leprosos de Israel. Jesus falou sobre isso. Deus deu comida para a viúva de Sarepta, mas não deu para a viúva dos judeus.